Salve, salve, melhor companhia. Olha eu aqui de volta e vamos aí então falar sobre este jogo, esta classificação do nosso Vasco sobre o CSA, né, de 3-1, né, uma vitória aí um tanto até mais do que alguns, né, vascaínos certamente imaginava. Mas eu falei para vocês, né, minha company, na última live que eu acreditava realmente, é, justamente por ter visto o primeiro jogo e saber realmente com, com aquilo que eu venho expressado para vocês, do quanto a gente pode sim fazer. Pela camisa que nós temos, pela grandeza que nós temos. Não à toa tem até um vídeo do Rica Perrone aí, né? Que inclusive eu vou estar falando na live, né? Que a gente for fazer para explorando mais, só pincelando, né? Que ele basicamente faz uma, né, uma menção sobre isso nossa, é fabuloso o pensamento dele de que de fato, né, mostrando como realmente a grandeza de um clube, ela não se desfaz, né, não à toa ele deu exemplos aí, né, de times, e então por isso que a gente, embora a gente às vezes, né, por algumas pessoas chega até ouvir coisas que a gente percebe, né, que de fato a pessoa ainda não tem realmente aquele entendimento que o futebol, ele é por isso esse esporte apaixonante, porque de fato, querendo ou não, uma hora ele revela exatamente isso, né? Não à toa a gente viu o Menguinho, né? A gente não pode deixar de falar, sendo eliminado, olha, né? Vocês sabem o tanto, né? Tanto que eles gastam, e para você ver, né? Que eu não fujo, não fujo da minha visão, embora, né, eles foram eliminados, eles estão tentando exatamente se atualizar, só que como eu já cheguei a comentar para vocês, né, o Brasil realmente parou muito no tempo em questão do pessoal lá de fora, e por isso alguns ainda, né, que estão aí tentando se enquadrar. É por isso que eu quero justamente falar, porque o último pênalti que foi batido foi por um jovem, né? Um jovem aí do arquirrival, né? Do Flamengo, que você viu, né? Que de fato foi aí muito visto, foi mal visto na verdade, né? Só que como eu venho falado para vocês, né? Esse é o futuro do futebol. Pode ter certeza que a cada dia vai ser assim a forma, né, da equipe, cada vez mais jogadores jovens e mais, exatamente como eu venho falando para vocês, com muita personalidade e com o integral muito bem feito, muito bem preparado, muito exatamente articulado, entendido do que está vestindo, e por isso talvez seja por isso que o Menguinho foi eliminado, né? Porque ainda é precoce isso no seu clube, né? Vimos também a eliminação do Palmeiras, que eu também vou estar falando numa live de maneira mais especial também, porque tem um detalhe que eu já estava querendo falar já de um bom tempo, e com essa eliminação para o Corinthians em pleno Allianz Parque, é muito válido a gente estar falando. Talvez você possa estar dizendo, mas é um pós-jogo do Vasco, você pontuando isso, mas eu faço questão de dizer porque vocês me conhecem, sabem que de fato eu vejo exatamente a melhoria do meu Vasco perpassando exatamente também, né, pelo futebol brasileiro, e olhando cada clube, cada
movimento que eles fazem. Então, foi de fato aí, né, um tanto, com todo respeito aos palmeirenses, eu tenho certeza que para eles também, né, foi aí constrangedor de fato, mas nós sabemos também que, querendo ou não, né, o Corinthians, apesar de tantas coisas envolvidas, né, que nós sabemos, é um time, sim, né, que está aí nas prateleiras do futebol brasileiro, na história, que certamente um dos mais aí também, né, relevantes do futebol brasileiro. Não à toa conseguiu aí um feito extraordinário, porque realmente a gente vendo até mesmo a reação da torcida, né, lá do Palmeiras, a gente via que parecia que de fato tava caindo um meteoro lá no Allianz Parque, né? E para você ver, né? Para você ver o quanto é importante você agir como o Vasco agiu hoje. Por isso que eu, adentrando já ao jogo em si, já falo que, de fato, o Vasco começou o primeiro tempo mostrando quem é que manda, né? Com todo respeito ao CSA, mas mostrando que de fato tem uma grandeza e que de fato pode fazer, como eu falei para vocês na última live, algo a mais, com confiança, que é o que foi demonstrado no primeiro tempo. A cada passe, a cada jogada dos jogadores, parecia que de fato eles estavam altamente confiados que eles poderiam fazer, né, exatamente este placar e conseguir a classificação diante do seu 12º jogador, né, que é a sua torcida maravilhosa, né, pessoal? Eu quero aplaudir também e dizer que até mesmo não como uma crítica, mas dizendo exatamente a você, vascaíno, que pode estar lá em São Januário e que fez hoje, pode ter certeza que você ganhou juntamente com o Vasco. Você foi de fato o 12º jogador do Vasco. Por isso que eu peço a você, se puder, não seja como a torcida do Flamengo, na sua maioria, que a gente sabe perfeitamente, né, que são torcedores feitos, né, pela mídia, são torcedores feitos por moda, e enfim, com todo respeito, né, alguns, né, até mesmo pessoas que eu conheço, que eu amo, né, que são flamenguistas, mas falando a realidade e falando para você, vascaíno, que de fato sempre mostrou, e nesse jogo ainda mais, que você de fato é a torcida mais apaixonada que existe no planeta, e por isso conseguiu fazer com que o Vasco passasse às quartas de final, onde muitos grandes caíram aí, né? Vocês viram, com investimentos altíssimos, né? Então, você vê o Vasco ainda, mas o Vasco passou por um time, né, que de menor expressão. Minha companhia, isso é a Copa do Brasil, entendeu? O CSA pode ter certeza que ele deu a vida nesse jogo, pode ter certeza, entendeu? Então, para quem é copeiro, sabe perfeitamente o que eu tô falando, né? Então, como até mesmo um inscrito chegou a comentar, né, que ele é exatamente, né, da região de lá, e com isso mostrando, né, que de fato o Vasco, se mostrasse a sua grandeza, ele poderia muito bem passar deste time, né, e passando, né, realmente conseguisse exatamente esses valores, né, altamente grandiosos que o Vasco tanto necessita, né, para sua aí, trajetória, né, seja na Copa do Brasil ainda, e seja no Brasileirão, né? Então,
Fora, claro, né, exatamente as despesas, tudo que envolve a questão que a gente está passando aí na questão de recuperação judicial, não é? É, e mantendo certamente sempre no azul, né, a folha e podendo exatamente ainda ter ter possibilidade de, né, ter algumas coisas através do da justiça brasileira, não é? Então, o Vasco faz, né, um primeiro tempo maravilhoso, é, e a gente emplaca, né, exatamente os 3 gols, com um gol que foi, para mim, também um espetáculo, que até eu cheguei a gritar, né, porque de fato foi um gol é aquele tipo de gol que eu gosto muito, né, que é aquele tipo de gol que mostra né, com aquele chute forte daquele garoto, né, com tamanha personalidade, mostrando nós não estamos aqui para brincadeira, né? Então é por isso que eu realmente, nossa, fiquei muito contente com aquele primeiro gol, e certamente o Vasco emplacando ainda mais. Com certeza fiquei muito mais aliviada, e com certeza você também, não é? Minha company. E então, todos para mim, né, realmente mostraram isso. Até coloquei aqui até o Hugo Moura, né, que é um jogador que para mim estava sendo um dos piores aí no Vasco. Jogou bem hoje, né? É interessante. Só que eu vou já falar, né, mais a respeito, né, nessa questão dele na zaga, mas realmente ele foi bem nessa partida, porque, como eu quero acentuar mais uma vez, porque ele mostrava até mesmo na sua face a confiança de que ele poderia fazer mais, como eu disse para vocês, né? Então, a gente viu aí, né, essa questão do Vasco se impondo, né, do Vasco realmente mostrando a sua estrutura tática, né, de estar aproveitando todos os setores, né? E mostrando exatamente o dedo do nosso técnico, né? Que é aquele que eu disse para vocês, por isso que eu acredito no trabalho dele. E a gente fazendo um jogo que mostrando que estava jogando com a bola e sem a bola, né? Fazendo aquela marcação exatamente característica de um técnico que ficou conhecido exatamente e não à toa, né? Ganhou um título de expressão aí, né? Que poucos acreditavam, né? Que ele viesse a ganhar em pouco tempo com o Fluminense na Libertadores, que é exatamente essa marcação, né? Sem a bola, e que por isso eu falo, né, minha companhia, é por isso que o presidente tem que ter aqueles que fazem análise de fazer a contratação, para que possa estar exatamente inteirado numa tática de um técnico que entende perfeitamente do quanto é importante também jogar sem a bola, né? Tanto que você via, né, que o Vasco mordia todo o tempo sem a bola e pouco aí perdia, né, as chances, as possibilidades que poderiam até mesmo ter a gente ter obtido um placar muito maior, né? Aí a gente, infelizmente, né, voltou para o segundo tempo um tanto, né, diferente. Talvez, acredito, muito por conta exatamente da questão de pressão, né? Que certamente eles, né, poderiam aí
a ter, né, de marcar mais gols, enfim, né, emplacar mais, e também, claro, né, a gente não pode também negar com relação à questão da zaga, né, minha companhia, da zaga que eu falei para vocês que eu não consigo nem chamar de zaga, tanto que para você ver que o Fernando Diniz ele foi tão certeiro na visão dele nesse jogo, que ele viu vários detalhes que exatamente, ao meu ver, foram corretos. Não à toa ele deu aquela bronca, né, naquele rapaz lá, né, aquele zagueiro. Toda vez eu esqueço o nome dele, eu acho que é Lucas Freitas, né, Lucas Freitas. E por que eu quero falar sobre isso? Porque, gente, é muito perceptível. Por isso que eu falei que o Fernando Diniz teve uma ótima leitura, porque é perceptível o quanto esse rapaz ele não tem uma realmente forma adequada, né, para um gigante como o Vasco de posicionamento, sabe? É interessante ver isso, né? Não só dele, mas claro, né, de outros que a gente sabe perfeitamente, como a gente já falou, mas se aprofundando nessa partida, falando sobre ele, né? E, e aí a gente vê também essa questão, né, exatamente do Vasco ser aí um tanto levado aí um pouquinho de susto do CSA no segundo tempo, né? Deixa eu ver se tem mais outras coisas que eu quero falar aqui. Todos foram muito bem, como eu cheguei a comentar, né? Mas vale ressaltar jogadores como o Piton, que para mim talvez fez a sua melhor partida no Vasco, juntamente, claro, com o monstro do Nuno Moreira, né? Que, como eu falei para vocês, realmente, tecnicamente, ele é algo absurdo. E ainda bem que até no primeiro tempo ele conseguiu ter mais minutagem, né? Mas infelizmente, como vocês sempre sabem, né, ele sai aí no segundo tempo. Aí, né, a gente percebe a caída aí do jogo quando um cara cerebral como ele sai, e o Coutinho também, que assim como ele estava fazendo uma ótima partida, certamente fazendo jogadas sensacionais, né, aberturas ali. Então é válido a gente ressaltar esses jogadores com certeza. Né, claro, né, também, como eu já quero dizer já de antemão, que é evidente, né, a partida do menino Ryan, né, mostrando até porque, né, eu aposto nesse garoto, né, que tem personalidade, né, de fato de um grande jogador. Não à toa veio, né, dos pés dele o primeiro gol, e o outro de um chute dele, e ele sempre amedrontando ali a área adversária, né? Então, realmente, esse garoto muito bem trabalhado, pode até mesmo, claro que a gente sempre gostaria, né, de ter, né, ele em nossas mãos, mas de até render um valor altíssimo, porque como eu já tanto falei para vocês, o futebol ele é isso, né? Ele é troca, ele é troca de moeda, né? Então o Ryan pode ser aí um dos grandes nomes, certamente, para tal ação, tá bom? Aí, né, a gente vê exatamente essa questão do Vasco, e o que eu quero pontuar também é a questão
em especial também é da bola aérea, né, minha companhia? É impressionante o quanto é incrível a bola aérea do Vasco, que é algo que eu quero que o Diniz, a comissão técnica, o Vasco, trabalhe de forma realmente absurda essa bola aérea, porque parece que tudo que é jogado no campo do Vasco parece que passa. É impressionante, é algo assim que precisa ser revisto e trabalhado com certeza de maneira afinco, né? A bola aérea do nosso Vasco, principalmente, né, para o Campeonato Brasileiro, que a gente tanto aí vai agora lutar bastante. Tem a questão também do Verratti, né? Queria deixar aí por último também o Verratti, que de fato está numa má fase e que por isso eu tomara que o Vasco esteja prestando atenção nisso e realmente comece a repensar na titularidade do Verratti, porque realmente sim, né? Mais uma vez falando, ele é um dos melhores cabeceadores do Brasil, do mundo. Ele só que para você ver, nem isso ele tem conseguido, porque de fato os clubes já notaram isso e faz uma marcação redobrada, mas até mesmo com o pé, né, com aí a possibilidade de jogar, né, por debaixo, certamente ele deixa muito a desejar, e inclusive tem tomado algumas decisões erradas que ele poderia exatamente fazer diferente, e que por isso eu acredito que deva ser uma coisa reflexiva aí do Vasco. Teve até uma questão de pivô que era para ele também ser apto, pelo menos no tocante a isso, né, que ele realmente tem demonstrado uma debilidade em segurar a bola quando necessário. Por isso a gente precisa tocar nesse assunto, embora realmente, em suma, valeu demais, né, pelo que a gente viu no primeiro tempo e acendeu, acredito, não só em mim, a esperança que o Vasco possa estar aí se aprimorando para estar encarando o Atlético Mineiro, está encarando o Campeonato Brasileiro, tá, minha companhia? Então, eu vou ficar por aqui. Quem puder aí compartilhar, compartilhe o canal, deixe o seu like, que é muito importante para justamente isso, para o canal se manter aqui, né? E desejo boas-vindas a quem está aí pela primeira vez, que se caiu aqui de paraquedas. E se gostar, se inscreva também, vai fazer parte da melhor companhia. E é isso, minha companhia. Desejo aí uma ótima noite para você. E tamo junto aí nas quartas de final da Copa do Brasil, tá bom? Beijo, torcida mais linda do mundo. Mua.